Oi, meus queridos! Hoje a aula é de teoria, uma aula complementar a uma aula que já existe, que é de intervalos simples. A aula de hoje trata dos intervalos compostos. Por que eu não coloco tudo junto? Porque quando você inicia no estudo dos intervalos, é necessário uma introdução, um ajuste, um entendimento, que começa pelo simples mesmo. Mesmo que intervalos compostos seja uma matéria bem simples, mas é simples porque você já entendeu o intervalo simples. Então agora a gente vai ver como é simples mesmo o composto. Então, os intervalos compostos são aqueles que são constituídos por um intervalo, um trecho acima de uma oitava. Então, a partir da nona. Então, aqui eu já trago o exemplo que vamos dizer, o primeiro intervalo composto. Então, temos uma segunda maior, você vê que ultrapassa a oitava, então o Dó, né? Além do Dó oitava, vai até o Ré. Aqui eu trago a imagem da estrutura, né, para classificar esse intervalo. Então, como é que eu vou classificar que ele é de 9? Se você contar desde o Dó como 1, você Dó, Ré, Mi, Fá, Sol até o Ré, você vai chegar a 9 notas. No entanto, é possível você fazer o cálculo sem essa contagem, porque tem intervalos que são bem gigantescos e você não vai ficar contando de notinha em notinha. Então, essa é a melhor forma de contar. Então, olha, aqui eu desenhei as notas, né, da contagem e tô falando para vocês que essas notas, elas ocupam a extensão de uma sétima. Então, de Dó até Si. Por quê? Porque a partir da sétima, a contagem, ela retoma a mesma nota, né? A nota repetida. Então, o Dó é a primeira nota repetida. Então, você reconta a partir dessa nota repetida. Então, a partir dessa nota, que é repetida, você completa a conta. Então, do Dó para o Ré, eu tenho intervalo de segunda. Dó para o Si, sétima, Dó para o Ré, uma segunda. Então, você tem aqui o intervalo resultante, né, como intervalo resultante, uma nona. E maior porque a classificação obedece a classificação da segunda, do intervalo simples, tá? Vou fazer algumas demonstrações aqui para que haja aquele entendimento bacana. Então, vamos lá. Então, Dó, Ré. Vamos fazer Dó, Sol, por exemplo. Então, aqui Dó, Sol. Vou botar aqui, tá? Dó, Sol. Então, como que você vai fazer o cálculo, né? Você vai contar Dó com Si, né? 7. E Dó com Sol. 5. 7 mais 5, 12. É uma 12ª. Dó, Sol é uma quinta justa. Logo, a 12ª também é justa. Não dá certo se você fizer reestruturar essa divisão aqui. Eu não vou nem exemplificar com outros formatos, porque às vezes são até criativos, né? Como que você conta? Então, só vou dizer para vocês, ou você conta de uma em uma, ou você secciona. Então, Dó, a sétima, a primeira sétima e a restante. Se for um intervalo gigantesco, vamos lá, um intervalo gigantesco, olha. Por exemplo, Dó, vou botar até aqui mais baixo, para a gente aproveitar bem a extensão da pauta. Então, aqui vamos botar um Fá, olha aqui o Fá. O Fá e Lá, Dó, Mi,
Sol, Lá. Meu Deus, tá? Então, eu vou até escrever para você pra você não lembrar, não esquecer. Ó, esse é o Fá e esse é o Lá, tá? Então, isso aqui faz parte do seu pensamento. Falar. Inclusive, você pode até logo calcular a parte simples desse composto. Então, você tem falar, você já sabe que é uma terça maior. É o simples do composto, né? Então, falar uma terça maior. Mas, na verdade, daqui para cá não temos uma terça, então vamos contar. Então, eu vou fazer aqui o cálculo, ó. Fá, comi. 7. Fá, você quer cálculo? Fá, comi. Mais 7. Fá, Lá, Dó, Mi, comi. Olha o tamanhão. E finalmente, aí já chegamos perto do Lá, né? Mi, Fá, como é que é? Lá, Dó, Mi, Fá. Gente, aqui não é Lá. Lá, Dó, Mi, Sol, Lá, tá certo. Lá, Dó, Mi, Sol, fiz errado a conta. Essas linhas suplementares são, ainda mais assim, gigantescas, são complicadas. Então, aqui temos a finalização. Então, daqui para cá, a gente tem uma terça. Uma terça. Então, né? 3 vezes 7, 21. Mais o 3, 24. Como é um intervalo maior, então temos uma 24ª maior. Qual que é a importância disso? A importância é compreender que essa estrutura pequena, né, de terça, ela tem uma projeção, ela tem uma sonoridade. Então, mesmo quando você ouve o intervalo, né, nesse aqui de 24ª, o ouvido ele consegue reunir a característica da sonoridade da terça que é maior. Se eu tocar uma nota, né, um Fá bem grave, um Lá bem no agudo, eu vou ouvir que é um intervalo maior. Ou seja, a identidade da terça, ela está ali presente. Então, é teoria, mas existe um aspecto, na verdade, sensorial, porque quando você ouve, você consegue, inclusive, você ouvindo, você consegue, ao ouvir, você consegue reduzir esse intervalo. Então, tá, 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 fá, lá, dó, fá, lá, fá, lá. Por exemplo, tá, tá. Eu ouvi isso, eu posso reproduzir. Tá, tá. Eu consigo reduzir. Então, o estudo de intervalos compostos, eles fazem parte desse complexo, que são os intervalos, que são essas alturas que possuem uma sonoridade específica, como os justos. Você ouviu um intervalo composto justo, o ouvido consegue reduzir, né? Chegar ao mínimo dele. E então, assim, esse universo, né, de expansão de intervalos compostos e gigantescos, ele faz parte desse universo acústico, da música, né, gente? Então, é isso. Vamos fazer uns exercícios agora. Então, temos aqui 4 exemplos, só para a gente dar aquela, né, globalizada. Então, primeiro, notas naturais, intervalo simples. Ré, Sol, toda quarta é justa, a exceção de Fá, Si. Então, isso aqui é uma quarta justa, beleza. Uma das notas é alterada. Você considera as notas naturais e, em seguida, considera a elevação que houve. Alteração que houve. Então, Ré, Sol são naturais, em sendo naturais, quarta justa. A nota mais aguda foi elevada, ou seja, ela aumentou. Então,
1/4 aumentada. Aqui o primeiro intervalo composto. A mesma coisa, só para fazer essa associação com o intervalo simples, é a mesma regra. Então, do Ré para o Dó, eu já tenho uma sétima menor. Guardo, eu já sei que esse intervalo aqui é menor, né? É uma opção, tá, gente? Você pode também começar pela contagem das oitavas. Então, do Ré para o Dó é 7, sem classificar, se eu estou contando. Ré para o Dó, 7. Ré para o Dó, 7. 7 mais 7, 14. Do Ré para o Dó é uma sétima menor, né? Então, é uma 14ª menor. Então, eu poderia não ter sabido que era menor. Agora, depois que eu faço as contas, eu classifico o Ré, Dó, que já é o trecho do compasso simples, Ré, Dó, uma sétima menor, né? Logo, o intervalo, uma 14ª menor. Então, você pode fazer dos dois jeitos, tá? Eu prefiro fazer assim, eu logo classifico. Então, si bemol com sol. Aí aqui a gente também tem aquela, pode ter, né? Se você ainda não tá assim rápido no gatilho, você pode fazer o mesmo esquema do raciocínio, aquelas etapas, né? Si com sol é uma sexta menor, mas a nota mais grave abaixou meio tom, ou seja, ela se afastou. Logo, si bemol sol é uma sexta maior, ficou maior. Guardo aqui, sei que o intervalo é maior. Vou contar agora as oitavas. Então, si com lá, né? Si com lá e si com sol. Então, aqui, aqui e aqui. Então, 7, 7 e 6. Então, tem 14 mais 6 igual a 20. Uma 20ª maior. Certo? Então, de intervalo composto é isso. Viu como é simples? Bons estudos e até breve.